Esta primavera, florescemos juntos. Apoie as vozes plurais que não têm medo de ir contra a corrente e partilhe a sua opinião nos comentários. Desfrute de todos os benefícios Observador, agora com 20€ de desconto. Assine hoje em observador.pt. Todos nós, profissionais de saúde em geral e médicos em particular, e médicos psiquiatras também, temos, tal como todas as pessoas na sociedade, estigma em relação a muitos aspectos da nossa vida, até preconceitos que nós temos em relação a tudo, em relação à nossa vivência, e estigma em relação à doença mental em particular. E é aqui que reside, digamos, a principal aprendizagem que eu retiro desta doente. Gustavo Jesus, médico psiquiatra e diretor clínico do PIN. Trabalho há mais de 10 anos nesta área. Quando eu conheci esta doente, eu estava numa fase muito inicial da minha formação como psiquiatra, porque nós, depois do curso de medicina, temos 5 anos de internato em psiquiatria, que é uma parte da formação antes de sermos especialistas em psiquiatria, e eu era interno de psiquiatria e estava a fazer um estágio de internamento psiquiátrico de agudos. E foi nesse contexto que eu a conheci. A doente estava então internada numa enfermaria do hospital psiquiátrico onde eu na altura trabalhava e estava internada, do ponto de vista agudo, por uma descompensação da sua doença de base. O diagnóstico à data do internamento, que é aliás o diagnóstico que se mantém até hoje, era o diagnóstico de esquizofrenia, uma esquizofrenia que já tinha cerca de 10 anos de evolução, com 3 ou 4 internamentos por episódio psicótico. Ela focava-se num homem que se tinha cruzado consigo na vida, que era amigo da família, e no qual ela tinha focado estas ideias. Portanto, ela considerava que aquele homem a perseguia, que a prejudicava nos empregos que ela arranjava, que fazia e exercia influências para que ela fosse despedida, que exercia influências para que ela não pudesse ter amigos e, inclusivamente, ouvia vozes de pessoas que passavam na rua, de pessoas que interagiam com ela no local de trabalho, a dizer-lhe que sim, que era indivíduo X, que tinha tido impacto na sua vida e que estava a prejudicá-la do ponto de vista do emprego e do ponto de vista das relações. Neste internamento eu conhecia e a doente ficou então atribuída a mim. Até aos anos 2000, 2000 e tal, a expectativa do tratamento de uma doença mental grave, nomeadamente de uma esquizofrenia, era diferente do que é hoje em dia. Isto quer dizer que ficou enraizado, mesmo na cultura médica, na cultura psiquiátrica, que algumas doenças, como o caso da esquizofrenia, eram mais difíceis de tratar. E, por vezes, as expectativas no tratamento eram baixas. Ou seja, a ideia era que na esquizofrenia os sintomas psicóticos fossem controlados, a pessoa não estava a ouvir vozes e não estava a dizer disparates, mas pouco mais. Não, eventualmente, durante muitas décadas, não era suposto que a pessoa se reabilitasse completamente, se conseguisse ter um trabalho. E esta ideia ficou gravada. Isto quer dizer que eu, como interno, eu comecei o meu internato no início dos anos 2000, podemos dizer assim, e, portanto, nessa altura, a ideia sobre a expectativa de tratar um doente com esquizofrenia era diferente do que é hoje. E, por isso, é claro que quando eu recebo uma doente que já tem 4 internamentos, que já tem 10 anos de evolução de doença, a minha própria expectativa não era muito grande, não é? Eu pensava, pronto, eu vou controlar os sintomas psicóticos e a doente vai voltar para casa, eventualmente vai voltar a abandonar a medicação. Também se eu lhe puser medicação mais incisiva, essa medicação pode ter mais efeitos adversos e, portanto, não vamos sair muito disto. E foi aí que residiu o fator diferenciador que esta doente me ensinou. Porque, de facto, e também muito devo ao meu orientador de formação, que aliás posso citar, que é o Dr. Rui Durval, que é ainda hoje médico no Hospital Júlio de Matos, e que sempre me ensinou que cada momento é um momento em que nós devemos investir no tratamento dos doentes. Independentemente das décadas passadas de doença mal estabilizada, cada vez que nós contactamos com o doente é uma nova oportunidade de perceber se ainda podemos fazer alguma coisa por ele. E, portanto, um bocado imbuído deste espírito, eu pensei, é mais uma oportunidade, vamos tentar. Instituí-lhe uma terapêutica que era relativamente recente, que tinha uma possibilidade de uma formulação injetável e a doente teve uma recuperação muito rápida. Mas não foi, e voltou para a sua casa com a sua doença controlada. Mas a minha aprendizagem não se ficou por aí, porque a verdadeira aprendizagem aconteceu nos anos seguintes. Porque eu, desde aí, que acompanhei esta doente e continuo a acompanhá-la ainda hoje, e os ganhos sucessivos foram para mim surpreendentes. Ou seja, esta doente ensinou-me a reformular as minhas expectativas sobre o que é o tratamento da doença mental grave e perceber que mesmo que haja um diagnóstico
cujo prognóstico é, à partida, difícil, como é o caso da esquizofrenia, isso não deve ser limitador para o nosso investimento no tratamento e para a possibilidade de recuperar tão completamente quanto possível a vida da doente. Nos anos seguintes, 2, 3 anos a seguir, a doente tornou-se cada vez mais funcional. A doente começou a ter relações sociais eficazes e, progressivamente, começou a candidatar-se a trabalhos e, há muitos anos para cá, é, neste momento, uma trabalhadora super eficaz e altamente reconhecida num restaurante em Lisboa. Partindo da experiência que eu tive com esta doente e depois com muitos outros doentes com esquizofrenia que eu vi nos anos subsequentes e até aos dias de hoje, não há dúvida nenhuma que a minha abordagem a um diagnóstico de esquizofrenia é muito mais otimista hoje em dia do que era há 10 anos atrás. Investir no tratamento de um doente, ou reformular o tratamento, ou tentar novas opções que ainda não foram tentadas, é sempre uma possibilidade de mudar o curso da doença e de transformar uma doença que teve até aqui uma evolução negativa numa doença com melhor prognóstico. O que importa é nunca desistir de fazer novas tentativas no tratamento para mudar a curva do prognóstico da doença e transformá-la numa doença que não está a correr bem, numa doença que tem um prognóstico positivo. O Mental é uma parceria do Observador com a Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento e com o Hospital da Luz. Conta com o apoio científico do Colégio de Psiquiatria da Ordem dos Médicos e da Ordem dos Psicólogos.